gosta muito dessa semana, que a gente aponta diretamente para Jesus. Então, já me perguntaram se as bolachinhas é só para as crianças. Para fazer, sim, mas eu, como pai de criança, estou torcendo para que tenha uma sobra nessa produção, né? Alguns outros pais que não são de crianças também, né? A gente está esperando que essa produção seja realmente... E também a gente tem que ter um controle de qualidade, né? Que, imagina que a gente vai deixar as crianças comerem algo que não esteja bom. Então é nosso papel, meu papel pastoral, né? De cuidar do controle de qualidade. Depois os irmãos que gostam do controle de qualidade, escreve também o teu nome ali, a gente vai fazer, porque sempre tem uma bolachinha que quebra, né? Então, assim, a gente não pode desperdiçar nada, mas a gente está muito feliz, vai ser um tempo muito especial para você, pai e mãe. Escreva teu filho, quem sabe se tem alguma criança que ainda não tem vindo no ministério, alguma família que talvez você queira alcançar, é uma forma de evangelismo. Não convide uma pessoa que está plantada em uma outra igreja, mas talvez você tenha alguém na célula que ainda não tem vindo no culto, que tem filhos até 12 anos, né? Manda esse nome, vamos querer também de um dia onde essas crianças vão entender, amar a casa do Senhor, conhecer outras pessoas, e nós temos a plena convicção que Deus vai falar de uma forma poderosa, amém? E você, homem, não se esqueça, então nessa quarta, 6 da manhã, então esteja conosco. Se você entra às 7 no trabalho, precisar sair mais cedo, não tem problema, mas esteja conosco das 6 às 7. É um tempo muito especial. Nós tivemos ao longo das 3 semanas de jejum de oração, e nós iremos ao longo de todo o ano, sempre a primeira quarta-feira do mês nós teremos os homens de oração, e normalmente vai ser o primeiro sábado do mês as mulheres de oração, apenas esse por causa da Páscoa que vai ser mudado. Então eu espero você, homem, nesta quarta-feira às 6 da manhã, amém? Essa noite eu quero falar sobre o Domingo de Ramos, um domingo bastante conhecido, mas o nome dessa palavra é resgatado para carregar o rei. É algo que aponta para a vinda de Jesus, é a Semana Santa. Jesus está entrando, ele já tinha anunciado que ele iria morrer, ele numa cruz, ele já tinha todo esse processo, ele já tinha anunciado, e agora finalmente ele chega, ele vai para Jerusalém pela última vez. Ele vai e montado num jumento. E é muito interessante, e me chama sempre muita atenção. Hoje pela manhã eu estava conversando com o pastor Rudy, e ele falou sobre um texto que eu não havia lembrado lá em Êxodo, e eu quero compartilhar algumas verdades. Então essa palavra foi mudada ao longo desse dia, e eu quero te convidar, a você e eu entendemos que nós fomos resgatados para carregar o rei. Repete comigo, eu fui resgatado para carregar o rei. Abre a tua palavra lá em Lucas capítulo 19, nós vamos ler do 28 ao 40. Ele é um texto que está nos 4 evangelhos, está em Mateus, Marcos, Lucas e João, de tão importante, de tão profundo, de tão necessário. Cada texto tem as suas vertentes. Você que está conosco na leitura do Novo Testamento, você vai ler provavelmente até o final do mês, o começo do mês que vem, se não me engano, Lucas 19, mas nós queremos entender esse texto e pedir que o Senhor nos mostre aqui. O Domingo de Ramos não foi apenas um desfile, não foi apenas algo bonito, mas foi algo profético que aconteceu na vida daquelas pessoas e também nas nossas vidas, amém? A palavra de Deus nos fala assim: depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Quando chegou a Betfagé e Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entraram, verão amarrado ali um jumento, do qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam para cá. Se alguém perguntar por que estão soltando o jumentinho, responda apenas: o Senhor precisa dele. E eles foram encontrar o jumentinho exatamente como Jesus havia dito. Enquanto o desamarravam, seus donos perguntaram: por que estão soltando o jumentinho? Os discípulos responderam: o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal, para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e cantar enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. Bendito é o Rei que vem em nome
do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. E alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram: Mestre, surpreendeu seus seguidores por dizer essas coisas. E Jesus, porém, respondeu: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Vamos orar? Jesus, nessa noite nós oramos para que essa verdade entre em nossos corações, para que essa profunda verdade da Tua Palavra invada os nossos corações e nos dê propósito pelo qual nós nos reunimos como igreja do Senhor. Oramos, Senhor, para que nesse dia os nossos corações sejam iluminados. Oramos também pelas nossas crianças, ó Pai, que estão sendo ali ministradas, ó Pai, que o coração delas seja iluminado, Jesus. Nós oramos, ó Pai, para que a Tua verdade invada seus corações e suas mentes, ó Pai, que eles sejam terra fértil, ó Pai. Obrigado por esses professores que semana após semana tem pregado o Evangelho aos nossos pequenos e forjado os seus corações, ó Pai. Obrigado por nós sermos uma igreja que ama a todas as gerações, ó Pai, e nos ajuda, Senhor, a entender, abrirmos nosso coração e nossa mente para ouvir, reter e praticar a Tua Palavra. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém? Interessante que Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, entra numa entrada triunfal. E é interessante que fala que é uma entrada triunfal, mas Jesus estava sentado em um jumentinho. Quando você vai olhando a história, quando você vai entendendo os processos da antiguidade, sempre que um rei entrava de uma entrada triunfal, ele entrava ou em bigas, ou ele entrava em um cavalo, ou ele entrava com um cortejo, com pessoas com armas, com escudos, com flâmulas, né, com aquelas bandeiras, anunciando aquele que venceu. E Jesus, ele mostra que ele é um rei humilde. Ele é um rei acessível, por isso que um dia ele escolheu nascer numa manjedoura, perto de pastores e de pessoas simples, porque sim, Jesus veio para salvar o seu povo, mas ele também veio para estender o reino de Deus em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus por essa verdade, e é esse lugar que nós entendemos que aquele jumentinho foi resgatado para carregar o rei, e eu e você fomos um dia resgatados pelo sangue do Cordeiro para carregar a glória do Senhor, amém? É interessante que é um animal tão simples e aponta também para a nossa natureza. O jumento, ele é um animal simples, ele é um animal acostumado com o trabalho, mas ele também, nós conhecemos o jumento ou o burro como alguém teimoso. Tem a ver conosco, sim ou com certeza? Quando nós olhamos para nós vemos que mesmo homens e mulheres imperfeitos, homens e mulheres teimosos, homens e mulheres que muitas vezes nós não conseguimos compreender as profundidades da palavra de Deus, mas mesmo assim, Jesus escolhe você e a mim para sermos co-participantes da sua obra, amém, queridos, para levar isso. É interessante que ali no versículo 30 fala, né, vão adiante deles e vocês vão encontrar um jumentinho amarrado. É interessante que fala ali no versículo 30, no qual jamais sentou homem algum. Então mostra que aquele animal estava sendo separado para algum uso especial, provavelmente algum uso sagrado. Se você for ler lá em Números 19, 1 Samuel 6, 7, onde vão falando sobre os animais puros, você vai ver que o jumento ele era um animal impuro, então ele não poderia entrar na presença de Deus, ele não poderia ser usado como um sacrifício de expiação aos pecados. E mesmo assim, Jesus escolhe um animal impuro para entrar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Hosana nas alturas, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Lá em Êxodo 13 fala assim, porém, todo primogênito da jumenta será resgatado com cordeiro. Se não resgatares, ele será desnucado. Ou em outras versões fala, será quebrado a sua nuca. Mas todo primogênito do homem entre os seus filhos será resgatado. Então fala que os primogênitos da jumenta para o trabalho, ele precisava ser resgatado por um cordeiro. E ali Jesus, o Cordeiro de Deus, que em uma semana seria morto pelos nossos pecados para nos trazer redenção, ele usa aquele animal. Então é como se o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, estivesse ali
selando, resgatando aquele animal e fazendo com que ele deixasse de ser impuro e começasse a carregar a glória de Deus. Isso fala muito sobre você, fala muito sobre eu, fala muito sobre o nosso papel como igreja, né? Porque um cordeiro precisava morrer até a morte de Jesus. Sempre onde havia o pecado, um cordeiro precisava morrer para que o impuro se tornasse puro. E exatamente isso que Jesus fez na cruz do Calvário por você e por mim. É interessante que na entrada triunfal aquele jumentinho carregava o Cordeiro de Deus, que morreria naquela mesma semana por nós. É como se Deus tivesse dito lá no Êxodo, um cordeiro natural morria por um animal natural. Agora o Cordeiro de Deus, enviado por mim, o meu Filho, irá ser o Redentor de toda a humanidade. E nada mais profundo, poético ou teológico do que Jesus usar aquele simples animal. Jumentinho, como eu disse, na Bíblia ele sempre vai falar sobre algo comum, simples e teimoso. Somos nós que não temos pedigree espiritual. A palavra de Deus, se você for olhar o Antigo Testamento inteiro, ele falou apenas para um povo que o rejeitou, um povo que tinha que ter uma descendência até Abrão, um povo que para ser um sacerdote, para poder ministrar na casa de Deus, seja como um cantor, seja como um profeta, seja como alguém que cuidava, como os porteiros, ele precisava que a sua descendência chegasse até os levitas, a tribo de Levi. Então falava sobre o merecimento. E após a vinda de Jesus, o véu foi rasgado e não há mais merecimento humano, mas não basta, Jesus não pergunta qual é o teu sobrenome, você vem dessa linhagem, você é desse povo que eu um dia separei, e Jesus fala, eu morri por amor a você e o teu nome agora está escrito no livro da vida. Então hoje nós temos acesso, independente do seu passado, independente da tua família, independente da tua condição financeira, Jesus veio para resgatar a todos, e isso ele prova por amor. Ele faz de uma forma poderosa, ele faz de uma forma incisiva, ele faz também de uma forma intencional. O reino de Deus veio para os humildes, para que todos pudessem. Não veio pela força, não veio pelo título, não veio pela nobreza. Da mesma forma, o reino de Deus hoje se manifesta por meio de pessoas como eu e você, que decidem carregar a glória de Deus, que decidem levar o nome de Jesus, que decidem carregar Jesus, porque um dia Ele me resgatou, então o peso do ministério não é pesado, eu apenas carrego a glória do Senhor. Servir a Cristo não é pesado, abrir mão daquilo que fere a Bíblia não é pesado, mas eu carrego a glória de Deus. Eu entendo que há um jugo sobre mim, um jugo que a palavra de Deus fala que é leve, que é momentâneo, que porque Ele pagou o preço. Então nesse lugar, queridos, não se sinta mais incapaz, não se sinta mais deslocado, não se sinta mais preso ao seu passado, à sua condenação. Lá em Zacarias 9:9 fala assim, alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Isso séculos antes da vinda de Jesus. Vejam, seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso, mas também é humilde, e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então no Antigo Testamento, que aponta para o Novo Testamento, já falava que um rei vitorioso não é o Jesus, porque ele não encontrou nada e ele pegou qualquer coisa, porque ele escolheu aquele jumentinho, ele escolheu morrer na cruz por você, ele escolheu resgatar a tua vida, ele escolheu cada um de vocês que são líderes de célula para carregar a glória do Senhor todas as semanas. Ele escolheu você, anfitrião de célula, que todas as semanas abre a sua casa e com alegria recebe a palavra de Deus. Ele escolheu você que ajuda no Kids, no Teens, para pastorear o coração dos nossos filhos. Ele escolheu você que serve na diaconia, cuidando, organizando, limpando, cuidando dos carros, não porque Ele precisasse de nós, mas porque Ele escolheu a nós, para sermos co-participantes da tua obra. Um rei vitorioso, que é coroado por humildade, que é coroado por graça. Diante dessa história,
trazendo para os dias de hoje, nós precisamos ser esse jumentinho. Nós precisamos ser esses que carregam a glória do Senhor. Entende que talvez Deus te preparou a vida inteira para um momento específico, para amar o Senhor, para se posicionar. Nós vemos semana passada sobre Davi, que ele foi preparado como um simples pastor de ovelha, cuidando das suas ovelhas com diligência, das pequenas ovelhas do seu pai. Mas fala que ele matou o urso, que ele matou o leão, porque Deus estava preparando para que quando chegou o Golias, ele sabia, eu já matei o urso, eu já matei o leão, então esse filisteu, esse incircunciso será mais um dos inimigos que irão cair pelo nome do Senhor. Meu querido, minha querida, quando nós carregamos a glória de Deus, nós somos preparados para obras maiores, nós somos preparados para levar a luz do Senhor. Nós entendemos que o nosso maior chamado é carregar a glória do Senhor e levar luz aonde existe trevas. Você já reconheceu que sem um cordeiro você estaria exatamente como esse jumentinho de Êxodo, fadado à morte, fadado a uma sorte de talvez um cordeiro chegar ou talvez ser desnucado? Segunda verdade, versículos 31 ao 34. Se alguém perguntar por que estão soltando o jumentinho, respondam apenas: o Senhor precisa dele. É para isso que Jesus te libertou. É para isso que Jesus te salvou. Porque o Senhor precisa de você. Não porque Ele não tenha força e poder para fazer todas as coisas, mas Ele, novamente, queridos, Jesus compartilha, um rei humilde, Ele compartilha a glória dEle comigo e com você. É interessante que Deus não precisava de nada, mas Ele escolhe envolver você e a mim na sua obra. Deus é autossuficiente, Ele não precisa de nós no sentido de dependência. Ele não precisa também, Deus não é um Deus carente, que Ele codependente emocional, que Ele precisa que nós o bajulemos. Ele tem os anjos que estão 24 horas louvando, engrandecendo o nome dEle. Mas mesmo assim, Ele escolheu incluir você e a mim na sua adoração. Ele escolheu te convidar a anunciar o Evangelho. Deus poderia enviar anjos para anunciar o Evangelho e seria muito mais fácil se os anjos viessem e anunciassem o Evangelho. Mas Deus escolheu você e a mim, homens e mulheres imperfeitos, para anunciar a palavra de Deus, para anunciar o caminho, a verdade e a vida, para mostrar e resplandecer a glória dEle. Ele poderia chamar, nós somos tão abençoados pelos nossos irmãos que nos conduzem à adoração todos os domingos, mas Ele poderia ter chamado os anjos para todos os domingos, 7 horas, das 7 às 7h30, os anjos do Senhor descem e ministrariam um cântico. Com certeza seria algo sublime, impossível de ser transmitido, mas mesmo assim, Ele escolheu usar pessoas imperfeitas para nos conduzir nesse lugar de adoração, para mostrar que nós podemos chegar nesse lugar e adorar ao Senhor e reconhecer que digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Se você for olhar para ao longo de toda a Bíblia, você vai ver que Deus sempre inclui pessoas no seu processo. Ele chamou Moisés para libertar o povo. Deus podia ter descido diretamente com o faraó, exterminado o faraó e libertado o seu povo e transportado diretamente de uma forma mágica até a terra prometida, mas não, Ele usou Moisés, usou homens imperfeitos como Josué e Caleb para conduzir o povo. Deus usou um menino para com 5 pães e 2 peixinhos, dando graças aos céus e multiplicando e abençoando mais de 20.000 pessoas. Deus um dia chamou pescadores simples da Galileia e graças a eles terem dito sim, o Evangelho chegou até nós, amém, queridos? E eu imagino o dia que eu, você e todos aqueles que se dizem cristãos, quer dizer, pequenos cristos, entenderem essa verdade e começarem a multiplicar o Evangelho, carregando a glória do Senhor por onde passa, por meio da tua família, da tua vizinhança, no teu emprego, na tua escola. Em nome de Jesus, eu quero te motivar nesse dia, você entender que Jesus fala, o Senhor precisa dele. E nessa noite o Senhor está falando assim, olha,
vem fazer parte da minha obra, vem se envolver na minha obra, venha, não seja apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. É interessante que ele é desamarrado para um objetivo apenas, para servir. É para isso que um dia Deus te libertou da escravidão do pecado. É por isso que um dia Jesus tirou você do medo, da culpa, da incredulidade, do pecado, dos hábitos antigos, das tradições familiares. Tirou você de alianças que talvez você fez com pessoas que não amam a Deus, e você tem se livrado dia após dia para olhar apenas para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. É para isso que Ele te libertou, é para isso que Deus salvou, é por isso que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por amor a você e por amor a mim. Está lá em João 3,16, mas João 3,17 fala assim: Ele veio a esse mundo não para condenar, mas para que eu e você fôssemos salvos por meio dele. João 8, 34 a 36 fala: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês serão livres de fato. Ele fala sobre escravos do pecado, escravos das tradições culturais. Eles não fazem parte da família de Deus. E a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus como seu único Senhor e Salvador, você deixa de ser criatura, você deixa de ser escravo do mundo e você passa a ser filho de Deus. Coloca a mão no teu coração e fala assim: eu sou filho de Deus, amado por Deus e resgatado para carregar o Rei. Você pode dar uma linda salva de palmas agradecendo a Deus por essa verdade? Aleluia! Soltai-o e trazei. Eu sinto hoje Jesus falando sobre a tua vida. Soltai-o e venha a mim. Solte das suas amarras, solte das suas escravidões, seja solto do período de pecado de que até hoje te envolveu. É dia de você andar na luz do Senhor. Jesus quer desamarrar, nos libertar, para nos usar com autoridade. Claro que nós podemos servir pessoas, mesmo em áreas que nós não caímos, mas é tão incrível quando você entende que um momento de dor, um passado de dor, um passado de pecado, transformado no Senhor, ele serve como testemunho para animar outras pessoas, para falar: existe um caminho, existe uma verdade e existe um Jesus que liberta, que faz nova todas as coisas. Deus, nos convida para sermos cooperadores, quer dizer, ajudantes. Toda a libertação que Deus faz em nós tem um propósito: é servir a Deus e carregar o Rei até que Ele venha. Na entrada triunfal nós vemos gente que lança seus mantos, nós vemos gente que pega ramos de palmeiras e abana ou colocam por cima para Jesus passar. Nós vemos pessoas falando Hosana nas alturas. E esse Hosana não era necessariamente uma declaração de reconhecimento que Jesus era o Rei dos Reis, mas era um grito de socorro, que achavam que Jesus seria aquele que iria resgatar aquele povo, e Jesus viria como um rei humano, um rei que iria destruir o Império Romano, e Jesus não veio para isso naquele momento, e aquelas pessoas estavam desesperadas, porque havia um governo que oprimia, havia um governo que impunha medo, impunha impostos muito grandes. Eles estavam fartos, eles estavam também declarando: bendito é o que vem. Então Jesus, o Senhor, será o nosso rei, o rei com uma coroa física, de um reino físico. Era isso que aquelas pessoas também estavam clamando naquele momento, e outras entendendo que Jesus veio para nos resgatar e remir de todo o pecado. Efésios 2, de 8 a 10 fala: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática das boas obras,
para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus e criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as suas obras, que Ele de antemão planejou para nós. Queridos, isso nos fala que enquanto tem pessoas lançando seus mantos, existem outras pessoas pegando folhas para banana, outras pessoas falando, acho que Jesus vai fazer isso, acho que Jesus vai fazer aquilo, mas nessa noite eu quero me concentrar naquele que não olhou para a multidão, mas ele fez diligentemente aquilo que ele foi feito para fazer. Aquele jumentinho, ele não derrubou Jesus e começou a aplaudir, e começou a falar assim, obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui. É ridículo se o jumentinho fizesse, mas quantas vezes pessoas que se dizem cristãos tiram Jesus do centro e começam a agradecer por honra e glória que não pertence a Ele. Nós somos apenas aqueles que carregam a glória de Deus. Aonde você passar ao longo dessa semana, carregue a glória de Deus, carregue a verdade, e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus, e ela o libertará. E é essa verdade que nós iremos carregar, a verdade de Jesus, principalmente nessa semana, que nós entendemos que a semana da Páscoa e a semana do Natal são semanas que as pessoas estão mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. Seja ousado nessa semana, carregue a glória de Deus no teu trabalho, na tua família, na tua vizinhança, e leve um convite falando, olha, domingo que vem eu quero ter você junto comigo, para nós cultuarmos o domingo da ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus pelos nossos pecados. Amém, queridos? Esse lugar que nós precisamos entender que existe uma multidão que celebra, mas existem apenas poucas pessoas que estão fazendo diligentemente a obra do Senhor, carregando a mensagem, carregando a sua própria cruz, carregando o peso do serviço, da intercessão, da missão, que eu preguei 15 dias atrás sobre carregar mais óleo, para ter óleos nas nossas vasilhas para a volta de Jesus, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Ah, mas pastor, é tão pequeno. Sabe, queridos, o dia que você estiver perante Deus, Ele vai perguntar o que você fez com os dons e os talentos que eu te dei. Ele não vai perguntar quantas, mas Ele vai falar, você aproveitou as oportunidades, você falou do meu nome, você carregou a minha glória. Escolher e pessoas, uma igreja é mantida e sustentada por alguém que escolhe andar em unidade, que não dá ouvido para fofocas, que só dá ouvido para a palavra de Deus, é andarmos debaixo da mesma visão, chamado e direção. O Rei está voltando, o Rei se levanta triunfante, montado num jumentinho acessível a você e a mim, porque a porta dos céus ainda está aberta. Então eu e você precisamos anunciar com intrepidez, com ousadia, que em breve Jesus retornará, não como o Cordeiro de Deus, mas como o leão da tribo de Judá, que voltará para governar as nações e julgá-las. E é por isso que hoje eu e você precisamos ter essa entrada triunfal nos nossos corações e entender que eu e você fomos resgatados para carregar o Rei da Glória. Em qual área da tua vida você ainda estava com esse jumentinho amarrado, sem propósito? Em qual área hoje você precisa pedir para que o Senhor te liberte? Em qual área nessa noite você precisa entender que você precisa voltar a amar o Senhor de todo o seu coração? Nós cantamos uma música que fazia muitos anos que eu não ouvia, e eu sou apaixonado por ela, e ela fala assim, vou regressar o caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Depois eu deixo o restante para o pessoal. E fala, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Que essa seja a minha e a tua oração. Não apenas essa semana santa, mas todos os dias das nossas vidas.
voltar os nossos corações ao Senhor, pedir perdão, pedir que Ele nos realinhe e que nós continuemos carregando a glória do Senhor. Sabe, queridos, é nesse lugar que a palavra de Deus também nos confronta e vê se muitas vezes nós temos feito a obra do Senhor para receber a glória para nós, ou a gente entende que não tem nenhum problema a gente não receber aplausos na terra, porque os aplausos que eu quero é os aplausos do meu mestre, que um dia vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do meu Senhor. É essa verdade, essa aprovação, é essa validação que eu e você precisamos, e todas as outras perdem poder diante dela. Terceira e última verdade, versículos 37 a 38, quando ele chegou próximo da descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começavam a gritar e cantar, enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. E disseram, versículo 38, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Nós precisamos lembrar que todo o motivo da nossa adoração precisa ser única e exclusivamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto pessoas gritam, enquanto pessoas falam, enquanto pessoas se alvoroçam, algumas pessoas estavam ali em intercessão, agradecendo, entendendo o tempo profético que elas estavam vivendo. Hoje eu e você precisamos entender o tempo profético. De novo, guerras, rumores de guerra anunciam que está perto o grande e temível dia do Senhor. Não sou eu que estou falando, é apenas a palavra de Deus que fala sobre isso. Então nós sabemos que a cada dia nós estamos mais perto da volta de Jesus, e nós precisamos anunciar, nós precisamos viver, nós precisamos ter intensidade para carregar essa glória por onde nós passarmos. Que nenhum aplauso ou oferta é para nós, mas é tudo para o Senhor. Toda honra é para o Senhor. Isaías 42:8, depois você anota, fala assim, que Deus, eu sou o Deus e eu não divido a minha glória com ninguém. Mas mesmo assim, Ele te chama para fazer parte. E mesmo assim, sem precisar de nós, Ele nos convida, Ele nos motiva, Ele nos mostra que os aplausos nunca vai ser para o burrinho, barra pastor, barra cantor, barra líder, barra pessoa talentosa. Todo aplauso, toda honra pertence apenas ao Senhor. Sabe, queridos, o nosso maior perigo não é o fracasso. Às vezes o nosso maior perigo, o maior perigo do cristão é o sucesso, de achar que toda a glória é nossa, porque eu sou bom, porque eu sou um bom líder de célula, porque eu ministro como ninguém, porque eu faço isso como ninguém. Não, Deus deu dons e talentos extraordinários para vários irmãos dessa casa, e nós entendemos e continuaremos com os nossos corações no lugar certo para entender que toda a honra, toda a glória, todo o talento vem do Senhor, é para servir a igreja e volta para o Senhor. Amém, queridos? Lucas 9, do 23 ao 24, fala assim, diziam eles, se alguém que quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Fala sobre Jesus morreu na cruz, mas todos nós temos que carregar algo. Todos nós precisamos também não abrir mão de orar pela tua família, de nos mantermos puros e inabaláveis, de manter uma rotina de oração, de intercessão, de devocional, por mais difícil que seja. Talvez você se perdeu na leitura do Novo Testamento, corre, nós estamos em Lucas, dá tempo ainda de você ler, dá tempo ainda de você entender. Ao longo do mês de abril nós iremos estudar nas células os textos, que nós iremos estar na nossa leitura bíblica do Novo Testamento, no livro de Lucas. Então volte ao primeiro amor, e um primeiro amor ele é mantido, ele é aceso quando nós temos essa postura, a postura do jumentinho, a postura de quem foi resgatado por Cristo, de querer conhecer a Cristo e fazer Ele conhecido. Amém, queridos? Ser um discípulo de Cristo é isso, é negar o ego de que quer aplauso, é carregar a cruz e não a fama, é seguir o ritmo do Senhor e não o ritmo da vaidade. Na família é servir
porque eu não preciso ser reconhecido, mas eu sirvo e amo porque o primeiro ministério que eu tenho é a minha família. E nada adianta, nenhum sucesso, seja no emprego ou seja na vida ministerial, é maior ou pode cobrir um fracasso pessoal, como pai, como mãe, como marido, como esposa. Talvez hoje você precisa voltar para a tua casa e ver áreas que você tem errado, que você tem sido negligente. Sabe, queridos, a gente como pastor tem muitas demandas ao longo e principalmente no começo de ano, a gente tem demandas de cursos, de treinamentos, de aconselhamentos, mas a gente tem esses dias, um irmão ligou para mim, pastor, a gente pode se reunir hoje, por isso. Eu falei assim, olha, hoje eu não consigo. Hoje eu já combinei com meus filhos, a gente vai ter um momento em família. E nós precisamos ter tempos de ministrar o coração dos nossos filhos. Nós precisamos ter tempo de servir ao Senhor com certeza, mas também de servir, de estar junto, de fazer uma pipoca, sentar na sala e assistir uma série. Isso é investimento, isso é fazer algo que o reino nos chamou para fazer. É servir quem Jesus nos confiou e nos amou. Sabe, queridos, é entender que todo aquele que se humilha será exaltado. Lá em Lucas 18, 14, eu não vou ler a final da parábola do fariseu e do publicano, e ele fala sobre o fariseu, que ele queria orar alto, ele queria ser chamado, e o publicano, o pecador, ele estava lá orando naquele cantinho. E ali no final ele fala assim, pode deixar o final para mim, por favor? No final desse texto, dessa parábola, na verdade, ali no final do versículo 14, ele fala assim, pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. O fariseu queria o aplauso, o publicano queria apenas a misericórdia. Na entrada triunfal, o jumento, ele entende que ele não precisava entrar no discurso, o nome dele não precisava estar escrito fulano, vírgula, o jumento, vírgula, carregou Jesus. Fala apenas sobre um animal e por mais que é falado nos 4 evangelhos, nunca mais se ouve falar daquele jumento. O jumento não deu entrevista falando como foi carregar a glória do Senhor. O jumento não saiu na capa do jornal falando, o jumento não usou as redes sociais e falando assim, olha, estou aqui carregando a glória do Senhor. Assim como nós também entendemos que muitas das coisas, ou a maior parte das coisas que são feitas nessa igreja são no secreto. Ajuda aos necessitados é no secreto. Os aconselhamentos são no secreto, as cestas básicas são nos secretos, os aconselhamentos mais difíceis que poderiam fazer com que uma pessoa perdesse a fé ou perder a esperança de vida são feitos no secreto, porque é esse o lugar que Deus nos chamou para estar. Deus conhece e sonda os nossos corações e Ele quer quem exalta e honra e que Ele viva para que Jesus seja visto. O lugar mais alto no reino sempre será aos pés do Mestre. E esse é o lugar que nós precisamos desejar. Esse é o lugar que nós precisamos entender que nós só temos acesso a uma vida eterna. Porque um dia o Cordeiro de Deus escolheu morrer por amor a você e por a mim. Nós fomos resgatados, não para ficar parados, mas nós fomos libertos, não para ficar parados, mas para cumprir a missão, seja uma missão de um dia, de um mês, de um ano ou de décadas, não importa, não compare a tua missão com a missão de uma outra pessoa, mas faça com diligência, faça com amor, faça com paixão aquilo que Deus te chamou para fazer, amém, queridos? Nós temos que estar desamarrados, disponíveis, libertos, dispostos a servir, dispostos a carregar um peso maior que a glória do Senhor e levar e entender que a glória pertence ao Rei que nós carregamos e nunca pertencerá a nós. O pessoal do louvor já pode vir. É interessante que em Lucas 19 nós vemos Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumentinho. E as pessoas falam, bendito é o que vem. Naquela mesma semana, Jesus morre, ressuscita ao 3º dia. As mulheres vão lá ver e a tumba está vazia e elas gritam de alegria e começam a anunciar que Jesus ressuscitou. Jesus passa um tempo com seus discípulos. Em Atos 1 e 2, ele assunta aos céus e derrama o Espírito Santo sobre você e sobre mim.
E aí começa a igreja do Senhor, uma igreja triunfante, uma igreja vitoriosa, uma igreja poderosa, uma igreja ousada. Mas agora eu quero te convidar a ir para o último livro da Bíblia, Apocalipse 5, do 8 ao 12. João estava vendo uma visão celestial e fala assim: quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciões se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouros cheias de incenso, que são a oração do povo santo, e entoavam um cântico novo com essas palavras: tu é digno de receber o livro, abrir os selos e lê-los, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizestes dela reino e sacerdote para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também de seres vivos e dos anciãos, que cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado e recebe poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então agora nós esperamos justamente esse Cordeiro, o Cordeiro com marcas do sangue, Cordeiros com marcas por amor a você e por amor a mim. E é esse o Cordeiro que nós almejamos e gastaremos todos os nossos dias para o coroar. Jesus é o único digno de receber honra, adoração, riqueza, fama e glória. Nós precisamos entender, igreja do Senhor, nós precisamos entender e nos render diante da poderosa voz dele. Nós não carregamos um Jesus fraco, nós não carregamos um Jesus que precisa de mim, de você, mas nós não carregamos um Jesus que está morto, um Jesus derrotado, um Jesus que foi morto, como alguns acham que foi morto pela multidão que preferiu ele a Barrabás. Jesus, ele reina vitorioso. E é esse lugar do Cordeiro que venceu. Por isso que carregar Jesus, carregar a glória de Jesus todos os dias, vale a pena. Quero te convidar a você a ficar em pé, fechar os teus olhos e comece a refletir sobre isso que nós ouvimos nessa noite. Sabe, queridos, Jesus, que a tua e a minha oração nessa noite seja: Jesus, use a minha vida para carregar a tua glória. Jesus, eu tenho sido teimoso. Jesus, eu tenho sido falho. Jesus, eu perdi as forças. Jesus, começa a abrir o teu coração para o Senhor nessa noite e fala isso. Jesus, eu quero carregar a tua luz onde pessoas não conseguem ver. Jesus, me desamarra de tudo aquilo que me prende, me desamarra do meu passado, me desamarra das minhas mágoas, desamarra dos meus pensamentos que querem me levar para longe de ti, me desamarra das emoções de um passado não resolvido. Que nessa noite os nossos corações sejam guardados, esquadrinhados pelo Senhor, e que nós possamos entender que nada roubará a tua glória. E por fim, que você possa declarar nessa noite que todos os aplausos, tudo aquilo que você fizer, seja única e exclusivamente para a honra e glória do Senhor. É sempre para Jesus. Nós somos apenas aqueles que carregam a glória do Senhor. Jesus, nessa noite nós queremos apresentar os nossos corações a Ti. Coloca a mão sobre o teu coração e começa a orar sobre o teu coração. Começa a declarar que nessa noite a graça do Senhor vem sobre você. O amor do Senhor invade o teu coração. Tira um coração de pedra e transforma em um coração sensível a ouvir a voz do Senhor. Que nessa noite o teu coração que era orgulhoso começa a se derreter diante da voz do grande eu sou. E você reconhece que nada vem de você, tudo é do Senhor. Nessa noite que você possa também falar: Senhor, meu coração hoje estava a ponto de desistir,
Meu coração estava desanimado, mas nessa noite, Senhor, renova a minha fé, renova a minha visão, Senhor. Renova esse lugar, Senhor. Eu quero renovar esse lugar de carregar a Tua glória. Senhor, não é pesado carregar a Tua glória. Não é difícil carregar a Tua glória. Nos custa muito, nos custa tudo, mas é prazeroso, Jesus. Então, Pai, renova as forças dos meus irmãos que talvez hoje estão cansados, que estão vivendo dias difíceis, Senhor. Renova a força, renova a visão, Senhor, para que nós sejamos uma só igreja, com uma só visão, de adorar o nome daquele que é perfeito, de adorar aquele que é digno, de abrir os selos, de abrir, que é o único digno, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, de toda a devoção, Jesus. Nessa noite, ó Pai, sonda os nossos corações, Senhor, nos faz sensíveis à Tua voz, nos faz sensíveis, ó Pai, à Tua pauta, à Tua agenda, Senhor, e que nessa semana nós sejamos aqueles que carregam a Tua glória por onde quer que nós andemos, em nome de Jesus.